Aqui um pequeno ensaio de análise e eu vou usar o cronotopo do Bakhtin, como embasamento. Então, alguns termos que eu tirei aqui são do texto teórico do Bakhtin, o cronotopo no romance, né? 5 minutos é uma história em que um atraso para pegar o ônibus, o narrador encontra a mulher da sua vida. E parece que é algo assim, um acaso, e que as pistas deixadas na leitura do conto mostram que não é tão acaso assim. Então, eu vou chamar do cronotopo principal, dar o título de Rito de Passagem de Caçadora Presa. E dentro do conto tem um mote, né? Uma repetição, que é Não Se Esqueça de Mim, retirado da área da La Traviata, que é uma ópera em que a personagem principal tem tuberculose, ela vai morrer e a todo tempo ela canta Não Se Esqueça de Mim. E os cronotopos menores ou cenas, eu elenquei 8. Não é necessário você trabalhar todos eles, mas eu fiz aqui para que vocês possam compreender melhor. Então, o primeiro deles é o ônibus, que é num espaço da estrada, né, que o Bakhtin vai chamar, e é um espaço público, democrático, e ali a Carlota segura na mão dele, ela tem um perfume enlouquecedor, e ela toma uma atitude que não era comum para as mulheres daquela época, né, tomar a iniciativa e segurar a mão de um homem, ela toma. Isso deixa ele assustado e, ao mesmo tempo, curioso. O segundo cronotopo que nós temos é o baile. E lá ela se aproxima, repete o mote, não se esqueça de mim. E esse homem entra numa loucura de querer saber quem é essa mulher. E o que ela faz com isso? Ela faz ele pensar que o caçador é ele, porque agora ele vai começar a investigar, procurar essa mulher em todos os lugares para saber quem ela é. O baile é um lugar mais fechado, não são todas as pessoas que são convidadas para um baile, né? E aí eu tenho um outro espaço, mais ou menos público, que é o teatro. A elite frequentava, algumas pessoas do povo que tinham condições também iam. E ela está num lugar, né, no camarim, junto próximo ao dele, e ela, de novo, fala com ele, não deixa ele ver o rosto. Esse é o grande mistério, né? Não deixar ele ver o rosto. Todo tempo ele quer saber se ela é bonita, se é feia, se é nova, se é velha, quem ela é, e ela não deixa ele ver o rosto, e ela chora, e ele se cansa, né, dessa história e resolve viajar para Tijuca, que é o quarto cronotopo. E lá a Tijuca é um sítio, né, um lugar, um refúgio da natureza, bem próprio do romantismo. E lá ele está muito bem, ele está tranquilo, mas o que ela faz? Ela manda uma carta. E nessa carta ela faz um desabafo, que ela já havia visto ele várias vezes, que e tinha se apaixonado, ele não olhou para ela, e que ela está em Petrópolis. E o que ele faz? Vai para Petrópolis. E aí eu tenho um cronotopo muito importante aqui. Ele vai até a casa onde ela está tocando piano e cantando lindamente, e ali eles têm um encontro. Ele consegue ver o rosto dela, vê que é uma mulher bonita, e ela diz que ela está doente, que vai morrer. E esse homem se desespera, né, gente? Imagina. E aí ela informa para ele depois que ela vai para a Europa, né, e que ele se esqueça dela. Claro que ele vai enlouquecidamente atrás da Carlota. Ele volta para o Rio para pegar o mesmo paquete que ela para a Europa. Só que o mar traz uma tempestade, ele consegue convencer um pescador, e que eu tenho o herói, né, do Alencar, para levá-lo para o rio, eles quase morrem, é uma loucura que acontece aqui. E ele perde o paquete. E a mãe acha que ele não vai atrás dela. Mas a nossa Carlota não é qualquer coisa, né, gente? O que ela faz? Ela vai deixando pistas, bilhetinhos pelo caminho, pela Europa, né? Por onde ele passa, ele encontra um bilhetinho dela. Até que nós temos o grande encontro em Nápoles. Ela doente, que vai morrer, e ele chora, e ela chora, e aí sai um beijo. Acreditem ou não, ela se cura com um beijo, tá? E o médico diz que o amor curou os dois. E aí eles se casam, né? Gente, essa mulher merece um prêmio, né? Ela armou uma história assim que é para deixar qualquer um, né, de queixo caído. E no final da história, o que que ela faz? Ela casou. Na época não se tinha separação, mas ela leva ele para eles viverem em uma fazenda. Ela tira ele do rio. Hipóteses. Ali, se ele longe do rio, ele não veria
conversa sobre ela e a mãe, né? Porque a hipótese que a gente tem é que elas estão sem dinheiro e ela precisa arrumar um marido rico, e ele é muito rico. Então, golpe do baú, né? E ela tirando ele do circuito ali do Rio de Janeiro, ele nunca vai saber dessa história. A segunda é que ele não vai ver outras mulheres, então ela o transforma num prisioneiro, né? É o ponto que nós chegamos no final. Ou seja, Carlota vence e domina o narrador. A história é narrada por ele. Nós não sabemos o nome dele, temos alguns indícios, e a história é narrada numa carta para uma prima dele. Só que na carta que ele manda para a prima, ele transcreve uma carta que ela escreveu para ele. E na carta que ela escreveu para ele, tem todos os indícios ali. E no final da carta da prima, a nossa Carlota ainda bota um bilhetinho dela, né? Dizendo que ele tem ciúmes do bordado, das flores, não sei do que, para a prima dele. E ali você vê que ela é uma mulher muito manipuladora, né? No mínimo. Bom, gente, isso daqui foi a minha leitura, né? Não quer dizer que vocês tenham que concordar com ela, né? Nem que os alunos. Isso, numa turma, houve um debate imenso. Teve um grupo que defendeu que ela realmente estava doente, ela estava preocupada com a mãe, quem quer cuidar da mãe e tal. Outro grupo achou que ela não tinha segundas intenções, que era amor mesmo. Enfim, né? A literatura, bom, é isso. Cada um faz a sua leitura e defende, né, com os trechos e partes do texto que você traz, né? Então, você tem aí uma leitura, uma proposta, né, a partir do cronotopo do Bakhtin.